Olá, bem-vindas, bem-vindos, boa noite a todos, a todas, que bom ter você aqui. Se você está chegando agora, comenta aí, estou chegando, me fala de onde você está aqui nessa live, qual é o seu lugar, eu leio todos os comentários. Bem-vinda, bem-vindo. Bom, e quem vai assistir a gravação posteriormente também bem-vinda. Deixa o comentário de onde que você assistiu. O tema da nossa live hoje é um tema muito profundo, quando as feridas da infância aparecem no seu relacionamento atual. Eu vou fazer uma pergunta para você antes de começar. Você já teve a sensação, a impressão de que não importa se você já se relacionou uma ou mais vezes, o mesmo padrão se repete na relação, você acaba muitas vezes no mesmo lugar, com a mesma dor, ou com uma sensação de abandono, de não ser suficiente, de dar mais do que você recebe. Se você percebe esse ou algum outro padrão repetido nos seus relacionamentos, comenta aqui. Sim, já passei por isso. Sim, minha história. Porque hoje eu vou te contar como você pode mudar o jeito que você enxerga, que você percebe tudo isso. Porque talvez você ainda viva os mesmos ciclos, dores, está tentando mudar a maneira de se relacionar, procurando ser feliz, né, nos seus relacionamentos, fazer alguma coisa para se libertar desses padrões. E muitas vezes você percebe, né, que a relação às vezes inicia bem, como a maioria das relações, e com o tempo é que vão aparecendo as dificuldades, as insatisfações, dores emocionais, e com o tempo isso acaba inviabilizando o próprio relacionamento, né? Isso aí acaba muitas vezes fazendo com que a relação termine, com que a relação acabe. E muitas vezes você vai numa nova relação com toda a boa vontade, com o desejo de agora vai dar certo, e quando você percebe, muitas vezes a mesma dor ela se manifesta no relacionamento. Conhece esse padrão? Aqui a Paula disse que sim, que conhece. Quem mais? Quem mais conhece? Ou conhece alguém? Não, eu não, mas eu conheço alguém que já passou por isso. Bom, muitas pessoas acreditam que os seus problemas de relacionamento começaram no último relacionamento, talvez no penúltimo relacionamento. Mas quando eu atendo, geralmente, mulheres de mais de 35, 40 anos, e eu integro nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, a medicina, a psicologia, a visão sistêmica, a neurociência, o que eu percebo é que vai muito além de uma ou duas relações. Eu percebo, na maioria das vezes, que a criança que você foi aprendeu o que é o amor observando as pessoas ao seu redor, ou seja, sua família, geralmente seus pais, outros familiares, muitas vezes. Se esse amor foi um amor inconsistente, um amor condicionado, às vezes um amor difícil, o que acontece? O teu sistema nervoso, a tua neurologia, as tuas redes neurais registram, isso é amor. E às vezes, como adulta, a pessoa percebe ou não percebe e repete, não porque escolheu repetir, porque esse é o padrão que você conhece de relacionamento. Existem alguns tipos de padrões que te apegam na relação, no sentido de vinculam na relação. Muitas vezes você vive uma relação de uma maneira mais ansiosa. Você ama com medo. Você precisa de confirmação, você precisa ficar cuidando, monitorando. Muitas vezes você interpreta silêncio como falta, como abandono. E você está sempre tendo que estar ali em cima, porque senão você sente que você vai perder. Então, a ansiedade, o medo.
Um outro tipo de relacionamento, muitas vezes você tem um padrão mais evitativo, você se fecha na relação. Alguém se aproxima, você se fecha. Você já está num relacionamento, mas é uma relação que você não se entrega, porque às vezes a intimidade parece para você uma ameaça. Você prefere controlar do que se entregar. Que de repente vai que você pode sofrer, vai que você pode ser trocado, abandonado. Muitas vezes você tem um padrão de vinculação assim um pouco caótico, um pouco dúbio. Então às vezes você entra numa relação, você se aproxima, depois você se afasta, você tem amor, de repente você sabota a relação. Você sempre está ali num ciclo, né, de ambivalência. Você se aproxima, você rompe, você se afasta, você volta. Bom, existem vários modelos de relacionamento. Qual dos padrões, de tudo que eu falei até agora, desse começo, você reconhece em você? Coloca aqui. Você sente que você tem mais ansiedade no relacionamento? Você tem falta de você evita se entregar? Ou você sente que a relação às vezes entra num caos? Comenta aqui embaixo. É ansiosa na sua relação? Você é distante? Ou você se sente confusa muitas vezes na relação? Coloca aqui. Põe nos comentários. Eu quero ouvir de você, eu quero ler. A gente sabe que, claro, né, uma live tem ali uma troca que a gente fala através dos comentários, através, né, daquilo que você pensa, você pode colocar. E aí é interessante, né? Ou mostrar um exemplo, ou dar um exemplo para que a gente possa conversar a respeito, ou trazer uma pergunta também. Coloca aqui nos comentários, eu vou ficar feliz em fazer essa interação com você. Qual o tipo de relação que você observa mais? Que é o seu tipo de relação. Eu vou mostrar para você, enquanto você vai colocando aqui os seus comentários, que muitas vezes essa ferida ela aparece e você nem reconhece que é uma ferida, que é uma dor. Muitas vezes você, quando se apaixona, quando você começa a amar, você muda suas opiniões, você muda os seus planos, você muitas vezes se apaga dentro da relação, ou às vezes você quer dominar a relação, e tudo isso, todos esses padrões que, claro, não são saudáveis, muitas vezes eles vêm por conta do nosso medo, da nossa dificuldade de manter essa relação. Às vezes você está num relacionamento, o outro não responde, ou demora, e você já leva isso como algo pessoal, né? Porque muitas vezes o medo de estar sozinho, o medo de perder, o ressentimento, muitas vezes na relação, ele faz com que você tenha certos tipos de comportamento. Muitas vezes você pensa assim, se eu der muito eu vou ser amada, ou se eu me segurar, me proteger, eu não vou me machucar, ou se eu controlar, ou se eu ficar em cima porque eu estou mostrando amor. E muitas vezes esses padrões, essas crenças vêm de um momento de vida ou de um aprendizado sobre relacionamento que não é saudável, né? Que não é algo que você vai levar essa relação para um lugar saudável. Muitas vezes isso afasta o seu relacionamento. Né? O que a Sandra colocou? Eu tenho paciência acima da média, isso não é bom. Então, por que às vezes a gente aguenta acima da média? Ou por que às vezes a gente não aguenta nada? Se faz sentido isso, compartilha. Se você acha que falar sobre relacionamento é importante, clica aqui no aviãozinho, manda para 2, 3 pessoas que você acha que estão tendo dificuldade no relacionamento e que de repente você acha que esse tema pode ajudar. Tá? Então, assim, muitas vezes eu atendo pessoas que começam a entender os seus padrões repetitivos de relacionamento, né? Vou dar alguns exemplos. Então, pessoas que muitas vezes se percebem repetindo uma dinâmica onde entram em relações em que muitas vezes há falta de confiança. Então você quer confiar, mas você não confia, parece que alguma coisa te fala que se você não controlar, você pode ser trocado, você pode ser traído. Então, aquelas pessoas que ficam lá monitorando, querendo ver o celular da companheira, do companheiro, como se fosse uma falta de confiança,
né? E aí você, quando sustenta esse padrão numa relação, muitas vezes isso afasta o relacionamento, porque ninguém consegue ficar numa relação onde não há confiança, né? Então, muitas vezes, olhar para esse tipo de dinâmica de relacionamento vai te fazer entender por que você precisa passar por esse tipo de padrão, né? Por que você, de repente, você precisa repetir padrões que você nem ao menos tinha consciência, que você nem ao menos sabia que estava repetindo, né? Porque isso é algo muito difícil. Se você entra numa relação em que você precisa controlar, ou que você sente que o outro precisa te controlar, isso não é liberdade. E amor de verdade, amor adulto, amor é liberdade, tá? Então muitas vezes a relação começa bem e ela vai se modificando, ela vai decaindo, ela vai ficando um padrão de dor, né? Você sente que precisa fazer alguma coisa, mas você não sabe o que. E aí, às vezes, as pessoas vão procurar uma ajuda, elas vão procurar algum tratamento, elas vão procurar alguém que possa lhes ajudar, né? Às vezes a pessoa tem um insight, mas ela não consegue sustentar uma mudança. A gente precisa entender de onde vêm os relacionamentos, o que faz alguém entrar num relacionamento, evitar um relacionamento, manter ou não conseguir manter. Então, porque isso tudo vem de padrões e dinâmicas inconscientes. Vem de padrões inconscientes. Às vezes a gente vai entender quando já é tarde demais. Muitas vezes nós vamos falar assim, não, nunca mais eu vou passar por esse tipo de relação. E quando você percebe, você já voltou a fazer esse tipo de relação. E você precisa se perguntar, mesmo que você ainda não saiba, você precisa começar a trazer o questionamento, aonde eu aprendi que isso é amor? Não precisa responder, essa é uma pergunta importante para você fazer para si própria. Aonde eu aprendi que isso é relacionamento? Você já se fez essa pergunta em algum momento? Você já se questionou de onde que pode estar vindo esse padrão? Em alguma vez na sua vida você pensou assim, nossa, por que eu vivo esse tipo de relacionamento? Com quem que eu aprendi? Então coloca aqui, com quem que você acha que você aprendeu o que é se relacionar? Eu vou fazer essa pergunta de uma outra maneira. Qual era o tipo, o que você aprendeu que é relacionamento? Com quem você aprendeu a observar um padrão de relacionamento? Será que foi na sua casa, seus pais, ou talvez seus avós, ou talvez com quem? Com quem que foi que você observou, que você prestou atenção, que você lembra que você olhava para os relacionamentos e pensava, ah, isso é que é relacionamento? Você lembra? De repente você pensou assim, nossa, quando eu crescer, talvez eu não viva dessa maneira um relacionamento. Eu vou querer fazer diferente. Eu vou querer mudar esse padrão. Será que você já pensou nisso? Então, de repente, muito importante a gente perceber que a ferida dos relacionamentos, a dor que a gente sente quando está num relacionamento, né, ela vem de um lugar que muitas vezes é da nossa infância. É como a gente aprendeu. O que a gente aprendeu sobre amor, o que a gente observou na nossa família. E de repente foi até numa fase em que a gente nem tem essa memória. Porque tudo que a gente aprendeu até os 5 anos de idade, tudo que a gente vivenciou, a gente não consegue lembrar de maneira consciente. Nós não conseguimos lembrar, porque na nossa neurologia, nosso sistema nervoso, as memórias começam a ser registradas
e evocadas, possíveis de evocar. Evocar o quê? Falar, não, eu quero lembrar como é que foi, eu consigo lembrar, eu consigo trazer isso. Geralmente, esse nível de recuperação, de memória, é a partir dos 5 anos de idade. De 5 para mais, quando o nosso hipocampo já está mais desenvolvido e a gente consegue ter essa memória evocativa. Até então, geralmente até os 5, um pouco mais anos de idade, as nossas memórias ficam no nosso corpo. Então, elas não são memórias conscientes, elas são memórias inconscientes. Então, muitas vezes você entra numa relação, você tem uma intuição. Você fala, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo, eu não sei dizer o que é, mas tem alguma coisa estranha. E mesmo assim você decide entrar nessa relação, você não confia na tua intuição. Você já passou por isso? Coloca aqui, comenta aqui. Eu já teve vezes que não ouvi minha intuição e aconteceu alguma coisa que não foi boa. Coloca aqui, como é que você segue ou não a sua intuição? Porque o que eu observo quando eu trabalho com pessoas, com mulheres geralmente, né, que vêm buscar olhar para suas relações, muitas vezes elas não ouviram a sua intuição. Nem antes de começar o relacionamento, nem durante o relacionamento. As pistas, as ideias, as coisas que foram aparecendo, elas eram deixadas de lado, porque a pessoa não queria desafiar o relacionamento, ela não queria perder aquela relação, e muitas vezes abriu mão da sua intuição, abriu mão de perceber que aquilo que estava acontecendo, aquilo que ela estava sentindo, era algo que vinha da percepção do coração, da sua própria intuição. Então é importante, quando a gente trabalha com isso, trazer aquilo que eu chamo de coerência cardíaca, de você ouvir a voz do seu coração. Também de você ir até a raiz sistêmica desse padrão, descobrir de repente na sua família aonde ou qual era essa dinâmica de relacionamento. Então imagina que você, na sua família, seus pais tiveram uma relação difícil, talvez os pais tiveram uma relação boa, mas os avós tiveram uma relação difícil, e você percebe que esse padrão eram padrões de perda na família. Então, por exemplo, eu atendi uma vez uma moça que a avó dela tinha ficado viúva cedo, a mãe dela tinha se separado quando ela era pequena, e ela engravidou e o companheiro foi embora, enquanto ela ainda estava no começo da gravidez. E ela pôde perceber que ela estava repetindo um padrão onde os homens iam embora. Eles iam embora por várias razões, não era tudo pela mesma razão, não era somente porque traíram, ou porque abandonaram, ou porque foram embora. Um morreu cedo, foi embora, não ficou na relação. Ah, mas foi morte, mas foi embora, não ficou no relacionamento. O outro se separou, né? Os pais separaram, a mãe ficou com ela com dificuldade, e ela também acabou repetindo o mesmo padrão da mãe e da avó. Então ela já se uniu a um homem, e esse homem foi embora cedo. Mas, Roberto, você está falando que ela fez de propósito, ou que ela sabia? Não, não estou falando nada disso. Porque esses padrões são inconscientes. A pessoa não sabe que isso está acontecendo. Ela não tem essa ideia. É um padrão inconsciente. Sabe o iceberg que fica 5% em cima da água, 95% embaixo da água? Esse é o padrão inconsciente. São aquelas dinâmicas que a gente vive, emocionais, de infância, repetidas, e a gente muitas vezes acaba atuando em cima dessas dinâmicas sem saber que está fazendo isso. Então o que? Essa moça, ela não fala, não, vou escolher um homem que vai se separar. Não, mas ela escolheu. Inconscientemente, ela escolheu. Tem até uma série, já um pouco antiga, deve ter mais de 5 anos, chama Maid. Maid é criada, né? Nos Estados Unidos é aquela criada que cuida da casa, tipo governanta ou uma funcionária que cuida da casa. Essa série é muito interessante, porque ela mostra justamente esses padrões. Alguém viu a série Maid? Eu não sei a tradução dela, acho que ela ficou como Maid mesmo, estava no Netflix. Uma moça que cria sozinha a sua filha, porque se separou do marido. Quando a gente vai vendo a série,
ela repetiu exatamente a dinâmica da mãe, que se separou. Porque quando ela era criança, ela via a mãe ter uma relação muito difícil com o pai. Uma relação abusiva, uma relação agressiva, ela se escondia embaixo do armário e ela acabou entrando numa relação com o mesmo tipo de homem, muito parecido com seu pai. Foi de propósito? Óbvio que não, porque se ela soubesse isso, ela não ia querer entrar numa relação que fosse sofrer assim como a mãe, mas ela acabou entrando. E tem uma cena assim muito simbólica, exatamente mostra esse padrão. Então tem uma cena assim, que ela está num bar e tem dois homens pouco distantes dela. Um é um rapaz que está na frente, que gostava muito dela, trabalhador, honesto, queria ajudá-la, fazia tudo, ajudava ela em muitas coisas e tal, gostava dela e queria ficar com ela. E atrás, um pouco distante, um outro rapaz, que é com quem ela acabou casando e tendo a filha dela, que era um cara totalmente perdido, porque também viveu um lar abusivo, com uma mãe narcisista, complicada e tal. E ela acabou, e aí mostra assim, os dois num pano de fundo, né? Ela olhando na direção dos dois, o que era um bom partido, um bom rapaz que amava ela e queria ficar com ela, e o de trás. E aí mostra ela desfocando desse da frente, puf, o foco inteiro indo para o rapaz de trás. Ela se atraiu totalmente pelo rapaz de trás, que era quem? Aquele com quem ela ficou por um tempo, engravidou, teve a filha e teve todos os conflitos de relacionamento. Então ela foi atraída por esse rapaz. Mas como que ela foi? Por quê? Porque ele era o tipo de relação que atraía ela. E ela o tipo de relação que atraía ele. Porque ambos, na sua dor, na sua carência, se atraíram. Para reviver uma dinâmica sofrida de relacionamento. Faz sentido isso para você? Você já passou por isso? Você conhece alguém que já passou por isso? Porque essa cena, quando eu vi, falei, nossa, é isso. Como a pessoa, como o criador da série, conseguiu identificar e mostrar numa cena exatamente o modo como alguém se aproxima e se relaciona com outra pessoa. Totalmente inconsciente, mas totalmente dentro da necessidade que um tem e o outro tem. A necessidade do que, Roberto? De sofrer? Não. Muitas vezes necessidade de repetir aquele padrão ao qual conhece, de manter uma dinâmica, porque é aquilo que sabe, aquilo que aprendeu. A gente só faz aquilo que a gente aprendeu. Aqui o Edemar falou, eu não ouvi minha intuição, estava recebendo muitas pistas sobre o meu relacionamento. Exato, a gente precisa ouvir mais a voz do coração, a gente precisa ouvir mais a nossa intuição, porque ela é um recado, ela nos dá um recado. Você já ouviu uma história assim? Ou você já passou por uma história assim? De repente não ouviu a sua intuição, não ouviu o seu coração e entrou numa furada, ou entrou em algo muito difícil. Coloca aqui nos comentários, coloca aqui um exemplo, coloca aqui uma pergunta, tá? Então muitas vezes a gente acaba repetindo padrões, a gente fala, não vou mais repetir padrões, mas a gente acaba repetindo. E não é a primeira vez, não é a segunda vez. Então, eu vou falar novamente a pergunta que eu fiz há um tempo atrás. Aonde você aprendeu? Pergunte para você mesma, onde eu aprendi que isso é amor? Ficar numa relação abusiva, numa relação de controle, uma relação de falta de confiança, uma relação de traição, de falta de companheirismo. Aonde você aprendeu que isso é relacionamento? Ah, mas eu não aprendi. Se você repete, é o que você aprendeu. Se você repete, é o que você aprendeu. Eu vou te colocar aqui algumas condições interessantes e importantes para uma boa relação de casal. Você quer que eu coloque? Quem quer que eu coloque essas condições para uma boa relação de casal, escreve sim. Eu vou esperar os comentários para colocar, para falar sobre essas condições de casal. Se você quer que eu coloque aqui fatores importantes para a relação de casal saudável, coloca aqui nos comentários sim. Se você não me segue ainda, para esse tipo de conteúdo que eu sempre posto, me siga, tá? E aí eu vou estar sempre colocando algo relativo a prosperidade, vida próspera. Ah, mas você está falando de relacionamento. Sim, relacionamento é um dos 4 pilares para a vida próspera, tá?
Então tá todo mundo querendo, a Sandra, o Luiz, Seiko, a Cida, estão falando que querem sim o Demar também. Bom, algumas condições importantes. Você vai me dizer se você concorda ou não. Mas, primeiro, uma relação, ela tem que ser tranquila, ela tem que ser suave, ela tem que ser sem esforço, ela tem que fluir naturalmente. Se tiver briga, esforço, não precisa de muito esforço, tem muita briga, tem muito sofrimento, tem muita discussão, ai como é difícil, tem que correr atrás, tem que ser corrido atrás. Se for tão difícil assim, se não for suave, não for tranquila, não é uma relação saudável. Então a relação precisa ser suave, ela precisa correr naturalmente. Eu vejo tanto, muitas vezes, em jovens, né? Jovenzinhos, adolescentes, primeira relação, primeiro relacionamento, aquela paixão, mas tem briga toda hora, tem discussão, tem quase agressão, chega a ter agressão, tem conflito. Não é uma relação suave. E se a gente já é adulto e vive isso, então, pior, né? Então a relação precisa ser suave. Primeira condição que eu vou trazer. Bom, outra coisa que às vezes gera conflito de ideias. Tem gente que pode ser que não concorde. Mas uma relação não pode ter uma extrema incompatibilidade. Não pode ter. Por exemplo, você é hippie e o teu companheiro, a tua companheira é uma pessoa rica e que tem uma vida materialista. E tudo. Não dá. Ou então você é de uma religião e a pessoa é de outra religião totalmente oposta. Fica muita incompatibilidade. Ou então uma pessoa é assim, muito letrada, estuda muito, e a outra é totalmente, e não se preocupa com nada disso. E não estou julgando um ou outro. Eu estou dizendo assim, se houver muita incompatibilidade, às vezes no começo isso atrai o outro. Porque a gente se atrai muitas vezes pelo oposto. Nossa, essa pessoa, olha como ela é interessante, ela é tudo que eu não sou. Então no começo, muitas vezes vai gerar uma atração. Mas depois, com o tempo, o que vai gerar? Incompreensão. Falta de compreensão, vontade de mudar o outro, porque aquilo que antes atraía vai acabar incomodando. E você vai querer mudar o outro vai querer te mudar. Então uma relação não deve ter muita incompatibilidade. Outro ponto, tem que haver companheirismo, amizade, tem que haver compartilhamento de interesses, coisas em comum. Ah, então você tem que ficar sempre grudado? Não, não tem que ter simbiose. Simbiose é a relação da mãe com o bebê. Tem que ter uma polaridade, afasta e aproxima. Então tem que ter companheirismo, compartilhamento, mas não simbiose. Tem momentos de individualidade, mas a individualidade não é isolamento. Ah, não, só vive sempre separado. Então isso não é relacionamento. Ah, mas então vive tudo grudado. Também não é relacionamento saudável. Então tem que ter um companheirismo, uma amizade, uma troca, um compartilhamento de interesse, mantendo-se a sua própria individualidade também. Então é importante a gente olhar para isso. Tá? Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, tem que haver uma confiança entre ambos, uma confiança plena. Você tem que ter fé no outro, tem que acreditar. E aí vem, né, o Demar comentou, às vezes não havia intuição. Se você, na tua intuição, você desconfia, mas não porque você está paranoico, ou porque você vem de alguma carência ou de algum medo. Se você passa a não confiar, ou se você entra numa relação com alguém que você não confia, né, isso aí é muito difícil, isso aí pode destruir uma relação. Você se entregaria de olhos fechados para o outro? Ou para outra, para o seu companheiro, para a sua companheira, acreditando que o outro vai cuidar de você, vai cuidar da relação? Você tem fé, você tem confiança na outra pessoa, em quem está com você? Olha, Demar, que eu passei a estudar e me capacitar constantemente. Meu marido não me acompanhou. Isso foi um dos motivos que o nosso relacionamento adoeceu. Sim, essa incompatibilidade, né? De repente ficou muito diferente, porque as pessoas vão mudando e a relação também ela vai tendo que se adaptar a isso. Então, quando você começa uma relação, muitas vezes há uma compatibilidade. Muitas vezes há um acompanha o outro, mas por alguma razão ou pela vida em si,
Às vezes a pessoa vai para um caminho e o outro vai para o outro. Então imagina que você está caminhando, né? Os dois caminham na mesma direção. Começa a relação, né? Aquela atração e tal, e depois vamos. E aí um dá a mão para o outro e caminha. Mas às vezes um muda um pouquinho, muda um grauzinho para cá. E o outro não acompanha. Então olha só, com o tempo isso causa uma separação, né? Causa uma separação. Então é esse exemplo que o Demar deu. Muitas vezes no começo havia compatibilidade, com o tempo houve uma mudança nas pessoas, ou uma falta de mudança em uma mudança em outra, isso gerou uma incompatibilidade. Isso pode acontecer quando um não acompanha o outro, tá? Então esse é um outro ponto. O comentário aqui da Maria Lúcia Pereira: e o amor que gera submissão do outro é amor? Não, submissão não é amor. Submissão, se alguém é submisso, o outro controla, isso é uma relação de poder, né? É uma relação de controle. Amor não é controle, não é poder, amor é liberdade. Tá? Então submissão não tem nada a ver com relacionamento saudável. Existem muitas relações de submissão. Um submete, o outro é submetido. Só que isso não é saudável. Bom, um outro ponto. Você também tem que desejar na relação o bem do outro, um olhar compassivo para o outro, um olhar que vai além de você para o outro. Então, acima dos teus medos, das tuas carências, é ser assim, você quer fazer o outro feliz, antes de você querer fazer você mesmo feliz. E você não quer que o outro te faça feliz. Mas como assim? A relação não vai ficar desigual? Ah, eu só quero fazer pelo outro, fazer... A relação só vai ficar desigual se o outro também não fizer esse movimento. Então, se você quer sempre que o fazer pelo outro, fazer, o outro só quer receber, então essa é uma relação desigual. Essa é uma relação de desequilíbrio que vai trazer sofrimento, vai trazer dor e separação. Então, se você... Ah, mas você está falando que você tem que querer o bem do outro e olhar, fazer pelo outro. Sim. E o outro tem que fazer o quê? A mesma coisa. Então, você faz... E o outro, por amor, também faz. Então a relação cresce. Por quê? Porque é uma troca. Não é só um fazendo e o outro recebendo. É um fazendo, o outro recebendo. Agora o outro faz e o primeiro recebe. É uma troca, não é uma matemática. É uma troca por amor. Tá? Então essas são algumas das condições por uma boa relação de casal. Você concorda? Você colocaria alguma outra condição para uma boa relação de casal? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Faz sentido isso? Olhar para essa dinâmica de relacionamento? Porque isso é uma construção adulta do relacionamento. Tá? Porque muitas vezes a gente entra numa relação quando a gente é uma pessoa, num certo tempo, numa certa idade, né? Numa certa fase de vida, e depois a gente muda. A gente muda. E o outro também muda. Só que se há uma incompatibilidade nessas mudanças, a separação pode acontecer. Então, quando você muda, o outro precisa te acompanhar de uma certa maneira. Não é se submeter, é te acompanhar. E você, ao mesmo tempo, também acompanha o outro. E isso é uma relação. Então, nesse olhar sobre relacionamento, nessa compreensão que eu fui estudando, fui aprendendo para poder ajudar as pessoas que querem ter uma boa relação, eu fui estudando psicologia. Então, me formei em psicologia. Medicina integrativa, estudei epigenética, visão sistêmica, psicologia dos relacionamentos. E eu entendi que esses padrões que nos levam a adoecer uma relação, a romper um relacionamento, eles começaram antes de mim, muitas vezes, começaram antes de você. Eles vêm muitas vezes da história da família, do modelo de relacionamento. Então aí você já tem dois pilares, né? Muitas vezes a gente herda da estrutura familiar histórias de relacionamento de dor, de perdas, de mortes, de abandono, de traição. Então vem muitas vezes da história da família, e isso é ou não reforçado, ou é diluído, ou é curado quando nós entramos na nossa família, com os nossos pais. Às vezes os pais também seguem esse padrão doentio da família, vão reforçar isso na relação deles, e é o que nós vamos aprender. Então às vezes nós estamos repetindo um padrão de relacionamento. Ai, Rodrigo, é isso aí, querido Rodrigo. Constelação olhando para o resultado na prática. Exatamente. Então, muitas vezes a gente herda um padrão, a nossa família reforça esse padrão, e a gente pode falar sim,
ou a gente pode falar não. E aí vem a dificuldade, né? Quando a gente fala inconscientemente sim, a gente se mantém leal ao nosso sistema familiar. E quando a gente se mantém leal ao nosso sistema familiar, nós estamos nos mantendo desleais ao amor saudável. Né? Nós estamos repetindo um padrão disfuncional de relacionamento, quando nós deveríamos repetir um padrão, ou mudar um padrão para um padrão saudável. Olha o Idemar aqui, faz total sentido. Eu reconheço que dei muito e não recebi de forma igual. Me refiro a sentimentos e bens materiais. É uma falta de troca, né? Muitas vezes a gente deu e o outro não deu. Mas tem que dar igual? E se numa relação um ganha mais, o outro ganha menos, ou um trabalha, o outro não trabalha? A troca não é matemática. Tá? A troca numa relação, ela não é uma troca contábil. Então, eu trabalho, eu coloco em casa 3 mil reais, o outro tem que colocar 3 mil. Não é nada disso, não tem a ver com isso. A troca é uma troca de dar e tomar. Então, muitas vezes um coloca alguma coisa, o outro coloca outra. Todo mundo tem que dar alguma coisa na relação e receber, e também estar aberto para receber. Uma vez eu atendi um homem que veio muito triste, muito depressivo, e ele passou por uma separação muito dolorosa, porque a esposa foi embora. Levou o filho deles e foi para outra cidade, foi ficar lá com a família dela, com a família de origem. Então aí tem duas coisas. Primeiro, ela voltou para a família de origem, e talvez ela deu mais importância para a família de origem, ou para ela tinha mais valor a família de origem. E por outro lado, quando eu fui investigar, quando eu fui fazer a constelação dele, quando eu fui olhar para a dinâmica dele, eu entendi, ele me contou, que ele fazia tudo pelo relacionamento. Ele fazia tudo. Ele dava presente, ele cumpria os desejos da esposa antes da esposa pedir. Ele fazia tudo. E eu perguntei, então você fazia tudo por ela, pela relação? Sim, eu fazia, por isso que eu não entendo como ela foi embora, como ela me deixou. Aí eu falei, e ela fazia o que para você? E quando ele me falou assim, eu não deixava ela fazer nada, eu queria fazer tudo, eu queria somente dar para ela, eu queria fazer, ela não precisava fazer nada por mim, eu entendi que aquela relação se tornou muito desigual. E quando uma relação fica muito desigual, um dá muito, o outro não dá, um pode dar, nesse caso, ele nem queria que ela desse. Ele nem queria, ele simplesmente fazia tudo e não queria receber. Ele era aberto para dar e fechado para receber. E aí, muitas vezes, numa relação, quando você dá muito e o outro recebe muito, e por alguma razão, ou porque não quer trocar, ou porque não consegue, não pode, quem recebe muito acaba se sentindo mal, se sente devedor. E faz o quê? Sai da relação. E sai muitas vezes da pior maneira possível. Vai embora, abandona, ou trai para justificar que foi embora. Então muitas vezes a gente escuta essas histórias e no senso comum a gente fala, nossa, que coisa, né? A pessoa recebeu tanto e ainda traiu, mas que isso é injusto, e a sensação e a percepção é de injustiça. É de injustiça. Porém, quem foi embora, que recebeu muito e foi embora, muitas vezes não quis trocar ou não se viu possibilitado, e por se sentir tão devedor, não aguentou. Porque ninguém consegue se sentir muito devedor, não é verdade? Então eu percebo nos meus atendimentos, nas mentorias que eu faço, na terapia, nas constelações, eu já percebi há muito tempo que as pessoas repetem padrão por memória inconsciente, por modelos familiares, por aprendizado do que é um relacionamento, aprendizado não saudável, claro, né? Por projeções que colocam sobre relacionamento, sobre amor, repetição de dinâmicas que vêm da nossa família. Muitos de nós já fomos crianças que tivemos experiências sofridas, que tivemos dores, às vezes desde a vida intrauterina. Muitas vezes a gente não teve uma educação, uma criação amorosa, uma criação saudável, a gente passou por traumas, tá? Que podem ter deixado sequelas, dificuldades em lidar com a vida, com as exigências. E quando a gente é adulto, a gente acaba repetindo o mesmo padrão. Por quê? Por aprendizado. Porque isso que a gente aprendeu. Isso é relacionamento. Então, muitas vezes, uma pessoa que passou por abusos, agressões na infância, vai se tornar um agressor quando crescer. Nos seus relacionamentos. É porque ela quer? Não.
Porque se você for pensar, a pessoa vai querer mudar esse padrão, óbvio, ela não vai querer repetir o padrão que ela teve. Mas aquilo que a gente chama da nossa criança interior, já ouviu falar nesse termo, criança interior? Na verdade, é o nosso núcleo emocional. E muitas vezes o nosso núcleo emocional está ferido, está adoecido. E aí a gente não consegue sentir autoestima, amor próprio. E a gente traz uma carência, uma dor, uma dependência, muito traumatismo. E a gente não tem consciência disso. Então a gente acaba lidando de que maneira? Buscando numa relação curar esses padrões. Inconscientemente a gente busca no relacionamento ter aquilo que a gente não teve. Curar essa dor. Só que, o que nós vamos fazer inconscientemente também? Nós vamos acabar atraindo pessoas que só vão reforçar essa dor. Elas vão reforçar, porque é isso que a gente aprendeu. Então as lembranças, inclusive, que a gente tem da infância, eu perguntei para vocês, né? Vocês lembram como é que foi os relacionamentos que você testemunhou, que você presenciou? Muita coisa a gente não lembra. A gente não lembra. Aliás, nossas memórias, elas geralmente não são memórias fiéis. Ah, não, aconteceu isso. Muitas vezes o que a gente lembra são fatos parciais que aconteceram, mas tem muitas memórias que foram implantadas através de falas, através de histórias da família, relatos, porque o nosso cérebro ele vai preenchendo as lacunas e os vazios. Então, às vezes, a gente tem lembranças que não são nem nossas. Já aconteceu isso com vocês? Outro dia, numa reunião de família, eu perguntei para minha mãe, você, quando eu era criança, aconteceu isso e tal, mas foi uma coisa assim. Eu falei, eu lembro que uma vez um homem me pegou numa moto para dar uma volta, aí minha prima foi correndo para chamar todo mundo. Quando eu voltei, estava todo mundo preocupado. Ela falou, mas isso nunca aconteceu. Isso não existe, essa história nunca existiu. Aí eu falei, caramba, então isso provavelmente foi minha prima que inventou, que era uma prima mais velha, que gostava de brincar, de falar algumas coisas assim. E provavelmente ela criou essa história e eu tinha isso como uma verdade absoluta. Eu falei, não, isso aconteceu comigo, eu lembrava. E não foi, não aconteceu. Então muitas vezes a gente acredita, eu acredito que o amor é difícil, é impossível, é sofrido, mas na próxima relação vai dar tudo certo. Eu vou conseguir. E aí você passa pela relação, você repete a relação e você novamente não consegue. Você já passou por isso? Coloque aqui nos comentários. Sim, eu já tentei mudar uma relação na próxima e acabei muitas vezes passando pela mesma dor. Coloca aqui, se você já passou ou conhece alguém que passou por esse tipo de repetição de padrão por causa de dores do emocional, coloca aqui, sim, conheço isso. Vamos esperar um pouquinho aí, ou faça alguma pergunta ou algum comentário para a gente poder trocar, porque já estamos indo para o fim. O Luiz falou que sim. Mais alguém? Só o Luiz e eu que conhecemos esse padrão, mais ninguém conhece? Coloca sim, se você já viu, já viveu, já passou por isso. Então, gente, olha, o entendimento é o seguinte. A gente não repete relações de dor porque a gente quer. É óbvio, absurdo falar uma coisa dessa. A pessoa quer sofrer. Se você perguntar, você quer sofrer? Só se a pessoa estiver muito doente, ela vai falar que sim. Óbvio que não. Você repete porque existe algo que você ainda não se deu conta. Você ainda não trouxe para a consciência. E tudo aquilo que não é visto, que não é consciente, vai se repetir. Jung falou, a sombra não revelada vai se transformar no seu destino. Ou seja, toda essa dor inconsciente vai acabar se repetindo na sua vida. E você vai falar que é destino, que foi por acaso, que você não acontecia. Mas se você não reconhecer o padrão, ou não tiver consciência, não existe mudança. Mas também, somente a consciência não gera mudança. Ah, mas você está me confundindo, Roberto. Olha, estou falando assim. O primeiro passo é trazer para a consciência. Até que a gente tenha consciência, uma série de situações acontecem até que você, nossa, estou percebendo isso.
E aí, a partir desse momento, quando eu percebo que minha relação é de dor, que eu estou repetindo um padrão de relacionamento, várias relações de traição, como uma moça que veio me procurar, ela já tinha vivido, eu já contei essa história em outras lives, ela tinha vivenciado 7 relações, se não me engano, foram 7 relações em que ela foi traída. Então imagina, ela já falou assim, jovem ainda, nunca mais eu vou me relacionar, nunca mais, porque relação é traição. Aí eu senti a dor dela, ela se colocando, sofrendo nessa situação. É como se ela sempre entrasse numa relação em que ela fosse a vítima de traição. E quando eu perguntei para ela quem era a única pessoa que estava em todas essas relações, e aí deu aquele curto-circuito, né, no cérebro dela, ela percebeu que a única pessoa que estava em todas as relações em que ela foi traída era ela mesma. Mas eu não falei isso para dizer que ela era culpada, porque ela não era culpada. Mas ela também não era desculpada, porque a gente não fala em culpa. Quando você trabalha com relacionamento, aliás, quando você trabalha com qualquer tema de vida, relacionamento, dinheiro, prosperidade, saúde emocional, saúde física, todos os pilares da prosperidade, você não fala em culpas e nem em desculpas. Então você não pode dar desculpa e você também não pode ficar culpando o outro ou se culpando. Então, sem culpas e sem desculpas. Esse é o meu lema, um dos meus lemas. Você fala em responsabilidade. Então, quando essa moça percebeu que ela vivenciou várias relações com traição, e ela era o único polo em comum, porque ela que estava em todas essas relações, ela pôde começar a olhar para isso. De onde vem esse padrão de traição que eu vivo? E ela vivia todas essas relações de traição como a pessoa que era traída. E o outro era o traidor. E se você pegar de uma maneira simplista, você vai falar assim, esse é ruim que traiu, é culpado, esse é ruim, é o vilão, e aqui está a vítima, a pobrezinha, coitada. E aí quando a pessoa se coloca dessa posição, eu fui vítima de traição, a vítima não tem autonomia, a vítima não tem capacidade, a vítima não tem potência, a vítima não consegue fazer uma mudança. Então, é bom ser vítima? É bom ser traído? Não. Então bom ser traidor? Também não. Então você precisa perceber e entender o quê? Que existem duas polaridades na relação. Aliás, existem duas polaridades na vida como um todo. Nessa dinâmica existia a polaridade passiva que recebia a traição e a polaridade ativa que fazia a traição. Só que ambos estavam vivendo uma relação de traição. Ou seja, a dinâmica de traição estava nos dois. Nesse momento, esse traía e esse era traído. Mas isso também poderia mudar. Em algum momento, se a pessoa vive tanto uma relação de traição, em algum momento ela também vai poder trair. Porque é algo humano. Né? Então, a partir do momento que ela pôde entender isso, parar de culpar o outro, parar de se desculpar, ela pôde começar a se abrir para a gente fazer um trabalho sistêmico, psicológico, terapêutico, de mudança de padrão de relacionamento. Tá? O outro está em relação com você, mas o outro não cria o padrão. Ele somente se encaixa, se conecta num padrão que é dele e que é seu. Percebe? Então, se tem uma relação de abuso, de falta de confiança, de traição, de dor, todos os tipos de relação que trazem sofrimento são os dois. Mas um agride e o outro é agredido. Mas é uma relação de abuso, onde um é o agressor e o outro é agredido. Você está passando pano para eu, não estou passando pano. Lembra? Não estou culpando nem desculpando. Eu estou olhando que são duas pessoas doentes num relacionamento. O que tem que fazer? Quem quiser se curar, se cura. Busca se curar. Vai buscar um tratamento. Tá? Então, é muito importante a gente poder olhar. Tá? Entender que talvez você busque um relacionamento que se repete porque está baseado num padrão, uma dinâmica inconsciente de dor. Talvez você esteja repetindo essa dinâmica porque você faz igual à sua família. E talvez você possa pensar com você mesmo, refletir e se comprometer com você mesmo e falar assim, a partir de hoje eu escolho fazer diferente. Fala para você mesmo, a partir de hoje eu escolho fazer diferente. Como é que isso soa para você? Você percebe que isso soa como algo
verdadeiro, potente, quando você fala assim, eu vou mudar um padrão em mim? Você acha que faz sentido você falar isso? Você acha que é muito difícil? Não, eu quero, mas ainda não consigo. Coloca aqui nos comentários. Quando você fala para você mesmo que você escolhe fazer diferente a partir de agora, como é que isso... O que tua intuição fala? Fala assim, não, eu vou conseguir, você percebe que vai, talvez você ainda não saiba como e eu posso te mostrar, ou talvez você fale, não, nossa, isso é muito difícil, eu acho que eu não consigo. Coloca aqui nos comentários como é que você se sente quando você traz essa frase. E a gente vai continuar indo para o encaminhamento do encerramento. Faz sentido para você falar isso? Coloque aqui. Enquanto o pessoal vai escrevendo, eu vou falar o seguinte. Bom, o que eu espero que você leve desta live? Edemar, eu vou conseguir mudar de padrão? Vai, com certeza, porque eu lhe conheço. Eu sei que vai, você já trabalha para isso, né? Já está na mentoria, já estamos trabalhando muito isso. E eu tenho certeza que você já está mudando. Então, o que eu espero que você leve dessa live? Que é uma live, né, gente? Uma live vamos dizer assim, é um arranhão na consciência, né? É alguma coisa que eu procuro trazer para despertar mais perguntas do que respostas, possibilidades, tá? Primeiro, eu procurei trazer aqui que os seus padrões de relacionamento têm uma raiz, têm uma origem. Essa origem, ela está na sua história, não está no seu caráter. Isso não é falta de caráter, não é nada disso. Não é fraqueza, está na sua história. É uma repetição de história, tá? Outra coisa, segundo, entender esse padrão é um primeiro passo, mas somente entender não basta. É preciso você poder trabalhar isso com método, com suporte, com consistência para poder ter resultado. Terceiro ponto, você precisa se tornar uma outra pessoa para poder ter relacionamentos mais saudáveis. Que outra pessoa? Você precisa se reconectar com quem você realmente é, com o seu lado saudável. Tá? Você precisa ser uma pessoa, eu quero uma relação saudável, uma relação amorosa, uma relação de confiança, uma relação de troca, uma relação de liberdade. Então você precisa ser esta pessoa. Você precisa ser a pessoa que atrai esse tipo de relacionamento. Faz sentido isso, gente? Coloca aqui, faz sentido ou não? Faz sentido, eu tenho que ser a pessoa que pode viver o tipo de relação que eu imagino que seja boa. Faz sentido para você? Coloca aqui, porque aí eu vou ir para o próximo passo. Eu estou dizendo o seguinte, eu vou falar de outra maneira. Tudo que nós queremos na nossa vida, nós temos que ser essa pessoa. Eu quero ter um bom relacionamento, saudável, amoroso, afetivo. Eu preciso ser uma pessoa assim. Eu quero ser próspero financeiramente, eu quero ser abundante, eu quero poder ajudar as pessoas. Vai cair do céu? Não, eu preciso ser assim. Eu quero ter saúde física, saúde emocional. Estou falando aqui dos 4 pilares da prosperidade. Então eu preciso ser uma pessoa saudável, de dentro para fora. No meu pensamento, na minha ação, na minha atitude. Eu preciso ser coerente, congruente com aquilo que eu quero. Não adianta eu falar, eu quero isso, mas eu faço aquilo. Ou eu não faço o que é necessário. Eu preciso ser essa pessoa no pensar, no sentir, no agir. Aí o Edemar falou que faz sentido. Só para o Edemar que faz sentido. Para mais ninguém. Até agora, ninguém falou que faz sentido ter que ser a pessoa que você quer. Bom, para quem ficou até aqui, até agora, nós já temos, olha como passa rápido, né? 1 hora de live, passa voando. Ainda teria tanta coisa para falar. Bom, para quem ficou até aqui e sentiu que quer dar o próximo passo, quer seguir adiante, quer poder, fez sentido isso aqui, que foi colocado aqui, esse início, né, de colocações que eu fiz, fez sentido para você, eu vou te oferecer, tá, totalmente sem custo, uma sessão diagnóstica, sistêmica. Tá? Você vai fazer essa sessão
ou comigo ou com alguém da minha equipe, tá? Onde a gente vai mapear o que está te travando, entender onde você está, o momento que você está, a dinâmica que você está, e te mostrar como é que seria um plano personalizado para a mudança. Então, se você quiser, tá? Comenta aqui embaixo, tá? Ou depois essa live também vai ficar no meu perfil do Instagram, mas aí já é mais, né? Você tem que ir lá depois. Aliás, se você gostou dessa live, depois compartilha também, né? Compartilha com as pessoas que você acha que podem se beneficiar disso, tá? Comenta, escreve relação. Escreve aqui relação. Então vai lá no meu perfil, comenta na live, relação. E aí eu, alguém da minha equipe, vai entrar em contato com você e te mostrar uma possibilidade de diagnóstico e de caminho para poder, de repente, começar a trabalhar a cura das suas relações. Ok? Aí o Demar falou que sim, falou que quero. Se você também quer, escreve aqui relação ou depois comenta lá no meu perfil, manda uma mensagem, escreve relação e eu vou pedir para alguém da minha equipe ou eu mesmo vou entrar em contato com você para entender o seu momento e oferecer para você um plano de ajuda e de cura das relações. Porque eu acredito que para você se relacionar tem que ser algo que vale a pena. A relação tem que valer a pena, tem que ter aquelas condições que eu coloquei ali acima, né, que eu falei com vocês. Quais são condições para uma relação saudável? Qual é o tipo de pessoa que a gente tem que ser para ter uma boa relação? Primeiro eu preciso ser para depois ter. Então, se eu quero ter uma relação saudável, eu preciso ser uma pessoa saudável para me afinar, para me sintonizar e atrair uma pessoa saudável para minha relação. Assim, não, eu quero uma pessoa saudável, equilibrada, amorosa e etc, etc. Mas você também é assim? Você se sente esse tipo de pessoa? Você se atrairia? Se você fosse uma outra pessoa, olhando para você mesmo, você entraria numa relação com você mesmo? Então fica essa pergunta. E se você realmente quer olhar mais profundamente para isso, eu espero o seu contato, o seu comentário, escreva relação, ou vai lá, coloca uma mensagem para mim, relação, e aí a gente vai conversar melhor sobre isso, tá? Te agradeço pela presença, agradeço por estarmos juntos até o final. Espero que isso tenha trazido reflexões, perguntas para você mesmo se questionar e falar assim: a relação que eu vivo vale a pena? Ou a relação que eu quero viver é uma relação que vai valer a pena? Então vamos juntos, eu vou te ajudar, com certeza. Fique bem, um abraço, um beijo no coração, muita saúde nos seus relacionamentos. Acredite, o amor vale a pena. Um abraço, até mais.